Qualquer esforço no sentido de promover o desenvolvimento econômico através do aumento dos níveis de produção, sem infraestrutura de transporte, sem logística, essas iniciativas não passarão de meras boas intenções. Bom, principais gargalos para o desenvolvimento baiano no que tange a logística de transporte. Essa é uma questão realmente fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado. Eu diria que ferrovia nós estamos praticamente sem nenhuma atividade expressiva. A ferrovia praticamente foi erradicada da Bahia. O que resta é muito pouco e não faz praticamente nenhum tipo de resultado. Outra questão é as rodovias. As rodovias, principalmente aquelas que ligam região de produção, como o oeste da Bahia, com locais de comercialização ou escoamento, elas se mostram insuficientes. Então, nós temos que realmente requalificar rodovias, se for o caso, construção de terceira faixa, em outros casos, duplicação mesmo e manutenção, correção de defeitos e coisas que valham. E um outro gargalo que nós temos não deveria ser gargalo, deveria ser uma vantagem comparativa. Porto. Nós temos uma questão geograficamente excepcional para um porto de grande capacidade e, no entretanto, não exploramos convenientemente esse recurso natural, digamos assim. O nosso terminal de container está sendo ampliado, praticamente duplicado no que diz respeito à capacidade de atracação, com um novo berço de 400 metros. Para vocês terem uma ideia da importância e da qualidade do nosso porto, a qualidade, digamos assim, natural, geográfica, apenas 2 portos do Brasil foram homologados até agora para a movimentação de navios com mais de 360 metros de comprimento. Salvador e Paranaguá. Nem Santos, nem Rio de Janeiro, nem Suape, nem Pecém foram homologados. Quer dizer, nós fomos homologados por quê? Quando nós temos, digamos assim, estruturas portuárias que são insuficientes, nós temos condições naturais, geográficas, que são mais do que suficientes. E isso nós não estamos sabendo balancear, aproveitar. Região e setores mais impactados, eu creio que setores seriam o setor industrial em torno da capital, na região metropolitana de Salvador, região de Feira de Santana, região de Alagoinhas, a região mais industrializada do estado, né, que é impactada negativamente pela nossa deficiência de logística, de transporte. E o setor exportador, o setor do agronegócio, que produz soja, café e outras commodities exportáveis, além de minérios também. E que, por incrível que pareça, nós somos o segundo maior produtor nacional de algodão, e o algodão, além de não ser industrializado na Bahia, ele é exportado pelos portos de Santos e Paranaguá, o que é um contrassenso, alguma coisa que tira praticamente toda a nossa capacidade de competição no mercado internacional. Bom, impactos sociais e ambientais relacionados a investimentos em transporte, em logística, em infraestrutura física, evidentemente que os impactos ambientais eles têm que ser devidamente avaliados, não é? É inegável que grandes obras de infraestrutura elas têm impacto ambiental, mas a engenharia hoje é capaz de minimizar esses impactos. Do ponto de vista social, eu só vejo impactos positivos. Justamente geração de empregos, melhoria do nível de renda, abertura de novos negócios, novas oportunidades. Então, os impactos são positivos. Relação entre
políticas de desenvolvimento econômico e a logística de transporte é uma relação direta, é uma relação de causa e consequência. Ou seja, enquanto nós não tivermos uma infraestrutura à altura, digamos assim, dos nossos recursos naturais, da nossa capacidade de produção, não teremos o desenvolvimento que poderíamos ter. Então, é uma relação de total interdependência. Parece-me que qualquer esforço no sentido de promover o desenvolvimento econômico através do aumento dos níveis de produção, seja produção industrial, produção do agronegócio, produção mineral, sem infraestrutura de transporte, sem logística, essas iniciativas não passarão de meras boas intenções. Solução, evidentemente, nós temos que procurar soluções no sentido de promoção de investimento no setor público, mas com certa dose de realismo, porque hoje a capacidade de investir dos governos, sejam eles os governos estaduais, municipais ou o próprio governo federal, atravessam uma crise fiscal profunda que não será resolvida assim tão rapidamente e tão facilmente. Então nós temos que buscar realmente uma composição, entre os investimentos do setor público com investimentos privados. Ou seja, temos que destacar a nossa capacidade de atração de investidores, não só nacionais, mas também investidores estrangeiros. Por que não? É bom lembrar que em outra realidade, com outras perspectivas, mas no Brasil, do início do século XX, grandes obras e grandes projetos de infraestrutura foram implantados em todo o território nacional através de empresas estrangeiras. Ferrovias, portos, energia elétrica e telefonia. Não posso nem falar em telecomunicações, porque seria até exagerar. Tudo isso eram empresas estrangeiras, americanas, canadenses, inglesas, que naquela época acorreram a oportunidade, vamos dizer, de investir numa economia que tinha um potencial muito grande de crescimento. Vencidos os prazos de concessão desses serviços, o que aconteceu? Diante da perspectiva de não renovação ou dificuldade de renovação desses contratos, essas concessionárias começaram a abandonar os serviços. Houve uma gradual perda de qualidade em todos esses serviços por falta de investimentos de manutenção, até que acabaram por entregar por vencimento de prazo ou por encampação, como se chamava na época, ou seja, por o setor público assumir essas responsabilidades. Naquela época, principalmente o governo federal, tinha capacidade de investir. Então, muitos investimentos foram feitos. Mas isso passou. Então, agora nós estamos diante de um impasse. Nós temos que procurar justamente uma saída, e essa saída pode ser justamente através dessa composição entre os esforços governamentais e as oportunidades de negócio para o setor privado. Eu diria que isso seria também a minha perspectiva para a solução dos gargalos. Eu não creio que no curto prazo, diante da crise fiscal, diante da recessão que nós estamos ainda vivendo, passando, eu não vejo condições do setor público isoladamente partir para a realização de grandes empreendimentos. Então nós temos que buscar essa composição com o setor privado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, evidentemente, com todos os cuidados que têm que ser adotados, para que não haja uma quebra da nossa soberania, e que não haja uma submissão do país aos interesses externos. Nós temos que tentar essa equação colocando em primeiro plano os nossos interesses. Mas nós temos tantas oportunidades, são tantas as possibilidades de negócio, que eu acho que a gente tem tudo para ter isso. Digamos assim, para não deixar de falar num assunto que me parece extremamente importante,
eu acho que nós temos também de cuidar do setor de energia elétrica. Com o sistema nacional, o sistema integrado nacional, a questão energética ela tem que ser tratada nacionalmente. Mas nós temos problemas gargalos, no caso do território baiano, muito sérios. O primeiro deles é no sul do estado, no extremo sul do estado. O extremo sul do estado é carente de energia. Inclusive, hoje, parte dessa energia é suprida por empresas do setor privado, das indústrias de celulose. E o setor oeste, onde se concentra o agronegócio, a principal atividade daquela região. Esse agronegócio, ele não passa do agro, ou seja, ele não evolui para a indústria, não evolui para uma multiplicação. Por quê? Porque há um problema de distribuição de energia, faltam linhas de distribuição. Não é que falte energia, volto a dizer, o sistema nacional é integrado, mas faltam linhas e por isso que eu falei um pouco antes, que somos o segundo maior produtor de algodão do Brasil, em compensação não temos uma indústria de fiação, nem muito menos uma indústria de tecidos. Por quê? Porque não tem energia elétrica.